a gente desenvolve o hábito de pensar primeiro no processamento e não no resultado. Para você conseguir ver isso na prática, para pensar um pouco na linha de raciocínio que você aplica quando você está programando. Quando você está lá no Visual Studio, você está lá na sua ideia de programação, a primeira coisa que você faz é escrever o nome do método, o tipo do retorno, depois você escreve os parâmetros, e aí você começa a escrever a lógica. A gente estrutura toda a lógica do método primeiro, às vezes até coloca um nome nada a ver ali no método. Né? Quantas vezes você já escreveu um método com o nome de verificar cliente, e quando você olha para o código cadastra cliente, ele analisa pedido, ele avalia valor de um produto, ele faz um monte de coisa que não tem nada a ver mais com verificar cliente. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já viu um código desse tipo? Né, que tem um método tem um nome, mas ele termina fazendo outra coisa. É porque a gente está processando na cabeça o meio, né, o como fazer. E lá no final, você dá um return. E aí você pensa, é isso que eu tenho que retornar aqui. É isso que o meu método tinha que devolver. E aí, geralmente, você ainda volta e altera o data type do retorno, porque você viu que não tinha nada a ver com o que você pensou. Quer dizer, você simplesmente vomitou código ali sem pensar em resultado esperado. E é por isso que eu escuto tanta pergunta. Mas o que eu tenho que testar? É uma coisa que fica muito óbvia quando você entende. Mas é difícil de visualizar quando você não consegue perceber que você está dando valor para o processamento e não para o resultado esperado. É óbvio que você tem que dar assert no resultado esperado. Mas na hora de executar mesmo, na hora de ir para o código, fica difícil de entender. A nossa mente ela é tão focada em lógica que às vezes realmente você não enxerga o resultado esperado. Você está simplesmente se focando em lógica. Isso também é um erro muito comum. Muita gente, quando me pergunta o que eu tenho que testar, pergunta se tem que testar os ifs do código. Fala, sim, você tem que testar os ifs do código, mas não é bem assim que você testa os seus ifs. Né? Eu não quero saber exatamente se entrou ou se não entrou, mas sim o resultado que o if produziu. Parece simples quando a gente fala, mas é complexo quando está ali na prática.